Olá, caros alunos. Esse é o nosso primeiro material relacionado ao início da nossa disciplina de regência instrumental. Desenvolver a atividade didática da disciplina de regência é bastante difícil, não só pela complexidade da atividade em si, mas a atividade em si enquanto relacionado à regência, aos movimentos, ao processo de criação, quando se vislumbra uma formação instrumental que é o resultado de um constante estudo sobre gestos e comunicação, até as experiências com o passar dos anos. Como a criação de gestos é voltado para o poder criativo e imaginário de sensações e emoções, existe uma literatura muito escassa em todo o mundo, sobretudo no Brasil, onde praticamente inexiste. Podemos citar um pouco mais de meia dúzia de bibliografias voltadas para essa finalidade. Na nossa disciplina, vai em busca de uma comunicação gestual na regência instrumental, que diferencia de alguns aspectos da regência coral. Limitar a comunicação das expressões procurando decodificar e transmitir o discurso musical através do conhecimento dos gestos regenciais. Portanto, aquele triângulo que foi proposto no início da disciplina de prática de banda 1, ela fecha com o desenvolvimento da atividade que vocês já tiveram da prática de banda 2 e da regência instrumental. Ela é como se fosse um único item, uma coisa só. Processo de execução, de criação de gestos, que é a regência, e o resultado disso aí, o poder que tem de decodificar esses movimentos, esses gestos em som através dos músicos. E assim damos início à questão da introdução dessa temática que é extremamente imprescindível de conversar um pouquinho com vocês sobre a questão da liderança. Os movimentos regenciais são considerados muito recentes em relação à própria história universal da música ocidental, de uma relação espontânea de executantes que mantinham o andamento, o pulso do desenvolvimento, pés, bastão tocando no solo e etc. Assim como na história aconteceu o desenvolvimento dessas atividades lá com Lully segurando o bastão e fazendo a marcação no solo do palco para os músicos. Essas formas foram os precursores da regência gestual que conhecemos hoje em dia. Portanto, o primeiro conteúdo que iremos trabalhar é preciso muito mais do que ser apenas um bom músico, pois parte importante de seu domínio profissional não diz sequer a respeito da música, mas ao conhecimento e domínio de outras áreas, que é a questão da liderança, uma vez que o tema é o motor que impulsiona a vocação do regente instrumental. Bom, o nosso primeiro item do nosso slide está relacionado à formação do regente. A formação do regente como um bem patrimonial. Quando a gente pensa nessa questão da figura do regente, do maestro, às vezes ser um bom músico não é suficiente para tornar-se um bom regente. Incomoda muito ver um músico, por exemplo, que sem condições nenhuma se lança à questão da regência, à questão da direção regencial de um grupo musical, de um próprio coro ou de uma formação instrumental como banda e orquestra. Ele crê que o simples fato de ser um bom instrumentista, contabilizados anos de experiência tocando em uma formação musical, o habilita para essa função. E isso, às vezes, nós podemos perceber nas formações musicais militares, que às vezes aquele músico mais antigo é o que tem o poder de assumir esse tipo de cargo. Não estou dizendo que isso sempre acontece, mas na maioria das vezes isso acontece por relatos, por experiência de conhecer muitos regentes na área militar, né? Então pode acontecer às vezes do músico mais antigo ser o regente, mas a regência é arte que exige uma vocação muito específica, fundada na questão da liderança, assim como a formação e o conhecimento de diversos itens, né, para uma saudável estimulação em relação com seu grupo liderado. A formação do regente ela vai estar relacionada basicamente com esses dois itens, que é o patrimônio próprio e o patrimônio adquirido. O patrimônio próprio é aquilo que é nato da pessoa, ninguém pode tirar. Então, basicamente, a gente coloca
em três eixos: a questão da liderança, o talento musical e a aptidão física. A questão da liderança expressa assim, a questão do carisma que a pessoa tem diante de estar à frente com um grupo. A questão do talento musical é a capacidade vocacional que essa pessoa tem de conduzir as atividades musicais de uma forma mais, acreditamos que seja mais fácil para ela, né? De forma muito natural. E a aptidão física, ela contribui bastante para essa questão da resistência, da saúde, necessário para o regente, principalmente nas suas formas de conduzir. É bastante clara a forma como se expressa a questão da idade relacionada a um jovem ao conduzir a formação ao grupo orquestral do que uma pessoa já de certa idade, porque tem limitações relacionadas principalmente a questão da musculatura, e isso influencia muito. E aí eu vou, ao longo da nossa disciplina, colocar exemplos de regentes de diversas idades para que vocês possam perceber isso aí. Mas não só a questão da idade, é a questão do corpo. Se eu tenho um regente magro, se eu tenho um regente gordo, e isso, por incrível que pareça, isso tem um impacto muito grande por conta das movimentações que também acredita-se que tem uma limitação para isso aí. E o patrimônio adquirido, nós vamos ver nesse próximo slide de forma mais pontual. Bom, a questão da formação musical, ela está relacionada a um processo de vida profissional. Desde o início, desde os processos de musicalização até estudos mais aprofundados relacionados especificamente da profissão de regente. Então, por exemplo, quando a gente pensa em todo esse processo, é uma vida e é uma trajetória muito, muito grande. Não existe um atalho que da noite para o dia você vai se tornar um regente. Isso é todo um processo, é uma vida, é uma prática, é uma construção constante, principalmente relacionado à questão das práticas de ensaios, tanto de bandas, de orquestras, de corais e assim por diante. Então, a gente espera que, por exemplo, esse regente, desde criancinha, ele já tinha passado por processos de musicalização, a questão da musicalização através do canto, da flauta doce, das práticas rítmicas, e até chegar a um aprendizado de um instrumento musical. Normalmente, o regente ele é oriundo de um instrumento musical, entendeu? Então não existe uma pessoa, um regente, que não tenha passado por isso. Para quem se lança a questão da regência, o aprendizado especificamente de um instrumento de harmonia, um piano, tecla, enfim, ele é extremamente importante para o entendimento, principalmente relacionado à questão que ele vai lidar com grades sinfônicas, e a questão das vozes. É extremamente imprescindível que ele tenha essa formação até mesmo para fazer a construção de repertórios, de arranjos e assim por diante. Quando ele chega à questão, por exemplo, de um nível superior, esse regente ele possa atingir um nível ainda mais elevado, quem sabe até a questão de um nível superior de estudos, porque lá ele vai ter contato especificamente com a questão de estudos relacionados à regência musical, da harmonia, do contraponto, de bases que elas são extremamente importantes na regência. A análise tanto de estrutural como funcional dessas grades musicais. Um outro lado que é extremamente importante para a formação desse regente esteja relacionado à questão das práticas e percepções musicais, porque se mostra extremamente importante para o exercício de um condicionamento do ouvido, uma vez que o treino de solfejo de ditados acadêmicos tem uma relação extremamente importante nesse processo aí, na questão desse exercício, desse condicionamento de um ouvido mais aprimorado ou mais apurado, porque o regente nada mais ele vai fazer um controle sonoro, é ele que vai ter que ter a percepção se uma seção, se um naipe de instrumento está afinado ou não, se está mais rápido ou não. É como eu gosto de comparar como se fosse um operador de áudio que tem vários instrumentos conectados nos seus canais da mesa. É ele que tem que fazer essa coordenação de quem está mais forte, quem está mais fraco.
Então ele vai alterando aquilo ali. Então não é o músico que vai dizer para o regente quem está tocando forte, quem está tocando fraco, porque a condição que ele está ali posicionado é totalmente diferente, auditivamente, né? É totalmente diferente de quando você está à frente do grupo e você tem essa percepção do todo. O músico, ele tem a percepção do seu instrumento, naquilo que se toca, e a gente está focado naquilo que ele precisa e tem que fazer. O regente não, a percepção dele é mais holística, é mais geral, é mais abrangente. Então cabe a ele essa questão da percepção auditiva extremamente apurada, e aí é, é um tipo de coisa que não se conquista da noite para o dia, né? É toda uma vida, uma trajetória relacionada a isso aí. E por fim, a questão de disciplinas voltadas para a questão da composição e realização de arranjos, elas são extremamente importantes no cultivo da música, como se configura as práticas não dissociadas do universo da regência no processo de crescimento e amadurecimento desse regente, desse profissional. A formação intelectual, ela está relacionada não só, claro, à importância do conhecimento musical que esse músico, esse regente, ele precisa ter para estar ali na frente, mas muitas vezes ele precisa ter o conhecimento de diversas outras áreas do conhecimento humano para poder gerenciar suas ações no seu dia a dia. Ele esteja preparado a responder às diversas questões administrativas, psicológicas, políticas e assim por diante. Querendo ou não, ele é um diretor. Às vezes um diretor musical, sim, mas algumas vezes a questão do diretor administrativo, né, que foge um pouquinho das suas competências musicais, mas muitas vezes é necessário e é importante. Então, essa questão da administração, ela é importante para gerenciar os próprios negócios que precisam ser feitos. E, acima de tudo, a questão psicológica é uma das mais importantes, principalmente nessa questão de gerenciamento de conflitos pessoais e coletivos, que é muito comum dentro dessas práticas instrumentais, porque nós estamos lidando com pessoas, com humanos que têm pensamentos diferentes, né? Então, quando a gente pensa no seu fim, a questão da música, o que ela gera, o que ela pode proporcionar, precisa que isso tudo seja congregado em uma linha de pensamento musical, porque senão vira uma salada de confusões, não só musicais, mas principalmente relacionado com as questões psicológicas. E por fim, a questão da própria formação física, e eu coloquei essa imagem porque nós precisamos, querendo ou não, ter um preparo, um cuidado com o corpo que esteja relacionado à questão da regência, porque demanda de um esforço extremamente grande, principalmente psicológico, mas a questão da musculatura ela é extremamente imprescindível. Principalmente quando a gente pensa na questão por exemplo, quando pensa nos compassos simples e nos compassos compostos, às vezes as pessoas perguntam por que não se rege compassos compostos. A gente vai entender um pouquinho mais lá para frente, por conta dessa limitação que nós temos na própria musculatura do nosso corpo. Senão a gente acaba gerando movimentos muito repetitivos, e esses movimentos muito repetitivos eles podem entrar em decadência nessa questão da musculatura. Principalmente quando a gente pensa, por exemplo, dizem que a partir dos 40 anos de idade você já começa a ter uma perda natural tanto da estrutura da massa muscular como da massa óssea. Então, a partir dessa idade, 40 anos em diante, enfim, alguma coisa que esteja próximo disso aí, você já precisa ter cuidados, a questão de um fortalecimento mais específico para que você não tenha danos futuros. Esse próximo item está relacionado ao relacionamento com o grupo. Essa relação construtiva entre regente e grupo depende basicamente de 3 fatores que nós vamos ver ao longo. Um é a postura e o comportamento do líder, a forma
de condução do grupo na implementação dos planos e a administração de conflitos. Vamos ver por partes cada um desses itens. Aqui eu enumerei 7 itens que são extremamente importantes para o sucesso desse profissional. O primeiro é a questão da autoridade pessoal. Vem de uma questão de moral, de respeito, tanto profissional como pessoal, né? Que o maestro dispõe frente ao conjunto que lidera. Deve nascer e se manifestar de forma espontânea e natural, nada muito forçado, independente de autoridade institucional outorgada pelo cargo que ele ocupa. Então essa autoridade, ela tem que vir pelo reconhecimento, pela competência profissional que essa pessoa tem, do seu caráter, das boas maneiras que se cultiva. Seu modo de ser, de tratar e falar precisa espelhar boa formação e informação. Um bom regente, ele precisa sempre conhecer essas diferentes condições. Ele precisa estar apto para fazer entender onde quer que esteja, evitando sempre a todo custo atitudes de prepotência e arrogância. O autodomínio é o poder que o músico, que o regente tem sobre o controle dele mesmo, dele próprio, sobre a questão das paixões e emoções relacionadas diante dos problemas que ele pode e que ele enfrenta diante do grupo. Então aquela ideia que se tinha muito na própria história da música, dentro do século XIX e a primeira metade do século XX, daquele regente totalmente temperamental, ditador, essa ideia ela vem mudando com o passar dos anos. Então o regente ele não pode confundir a questão do poder que ele tem, não misturar a questão da autoridade com o autoritarismo e a rigidez com a sisudez, que às vezes é muito perceptível ainda, querendo ou não, quando você pensa de uma escola da regência, a postura de muitos regentes ao longo do século. Por isso que é importante a questão do consenso através do esforço real, de compreensão das partes entre regente e músico, sustentando sempre aquela ideia da questão do carisma e da autoridade pessoal. A clareza de objetivos de expressão de pensamento está relacionada muito o que ele quer e como quer. A sua fala jamais deve ser prolixa, no sentido de saber se comunicar e transmitir uma mensagem de forma clara, sintética e verdadeira, o que muitas vezes isso não é perceptível. Uma coisa é o que ele diz, o que ele fala, o que ele quer. A outra coisa é o seu gesto que não condiz com a sua fala. Às vezes, essa incompatibilidade do que ele fala, o que ele quer, com os seus gestos, pode trazer danos para a sua formação musical e colocando em ruína a sua condição de regente diante do grupo. A capacidade de planejamento está relacionada principalmente quando o regente ele tem um objetivo e quando ele conquista isso aí. Então, onde ele quer chegar. Então, enquanto líder, estabelecer metas e criar estratégias e táticas possibilita ele ir vencendo essas etapas necessárias para o desenvolvimento e o sucesso dessa formação musical. A empatia e a capacidade de mobilização, vira e mexe a gente volta nessa questão do carisma, que é um item extremamente importante que tem que ser dentro do seu currículo, né? Enquanto regente, enquanto pessoa. Então o regente ele deve trazer diversos aspectos que possam trazer segurança para o músico. A questão da confiança, a questão do respeito, a autoridade ela é extremamente importante, como já colocamos aqui. A mobilização construtiva de você fazer planejamentos, não só de ensaios, mas planejamentos de concertos e assim por diante. Tudo isso gera um grau de empatia muito grande para os músicos, né? E a questão de que a gente diz que é o fruto sagrado é a questão da sonoridade do regente. É através do carisma do tom de voz e da linguagem gestual que o líder tira o som do grupo.
Essa questão da sonoridade, ela é extremamente importante. Já foi feita essa experiência de, por exemplo, você organizar 2, 3, 5, 10 regentes para reger uma música, uma determinada música com a mesma formação musical. Então, cada regente que vai para frente e rege esse grupo, você vai ouvir 10 sonoridades. Se você tem 10 regentes, você vai ouvir 10 sonoridades diferentes. Ora, mas por quê? Não é o mesmo grupo, não é o mesmo arranjo, mas o X da questão aí está justamente na questão do regente. É como ele consegue se comunicar e como ele consegue arrancar essa sonoridade para o seu público, né? A questão do poder de argumentação está relacionado à ideia do regente saber defender ideias e posições, conhecendo o momento certo de interferência eficaz na interlocução a favor de sua ideia. Ele precisa sempre convencer sem impor aos músicos. E na situação de ter ideias contrárias, como é que ele vai tentar desfazer isso aí, tentar convencer? São 40 músicos, 50, 100 músicos. Como o regente ele vai poder, através de todas essas pessoas, de todos esses músicos, convencer uma ideia, de defender uma ideia principal? Então isso cabe sempre ao maestro, essa definição, sem ter que colocar a questão da autoridade em cima desses músicos. Então a ideia é sempre de demover ideias contrárias, sem contrariar esses músicos e atingir o objetivo que precisa ser defendido. A questão de sentido de reconhecimento, cabe ao regente que ele possa reconhecer e prestigiar os que destacam a questão do trabalho, de empenho, pela qualidade que se produz, a questão da lealdade que se constrói em cima disso aí. Não confunde a questão de esforço com resultado, mas ele precisa ter sempre a ideia de reconhecimento dessas atividades enquanto músico. Assim, cabe ao regente recompensar sempre efetivamente o músico de alguma forma, como um sinal de reconhecimento, de um presente, assim por diante. E esse reconhecimento está relacionado a diversos aspectos. O simples fato de você estar, por exemplo, à frente de um grupo, estar fazendo um trabalho específico de alguns compassos, de uma pauta, e que existe um problema iminente ali, e quando você consegue solucionar isso aí, esse reconhecimento por exemplo, de ele ter conseguido é extremamente benéfico para essa questão da autoridade pessoal que se pensa em construir à frente de um grupo. Aquele pedaço de ensaio que você para fazer a correção do que precisa e você reconhece como eles foram bons, como conseguiram, isso é extremamente importante para o próprio ego do músico. E também, por exemplo, quando você pensa de uma forma mais macro, quando você realiza concertos e o reconhecimento de todas as partes envolvidas no resultado final de um concerto é sempre muito benéfico. É sempre muito bom para o ego, tanto de regente quanto para o ego dos próprios músicos. O fator 2, que é a formação de condução do grupo na implementação dos planos, está relacionado com a capacidade do líder de empreender, de saber conduzir o grupo para uma determinada finalidade. Não é simplesmente enganar ou seduzir quem quer que seja o grupo, enfim. Mas essa ideia de perspectivas, visões e iniciativas, nós sabemos que não é inerente a qualquer pessoa. Nem todos têm essa questão de ser proativo nas coisas. Então, muitas vezes, o líder, o regente, ele precisa definir essas metas. É dele que tem que partir a questão do direcionamento da construção das coisas. Porque, como diz aquele ditado, né, para quem não tem direção, todos os ventos são contrários. Então, seja para definir a meta de um simples ensaio até a finalização de um concerto,
precisa ser construído essas etapas, todas essas fases, né, para a conquista desse objetivo. E se não partir essa ideia de implementação de planos do regente, não se espera-se que venha isso de músicos. Claro que é sempre muito bem-vindo a construção do coletivo, mas a cobrança, a constituição disso tudo tem que vir a partir do regente. E por fim, a questão da administração de conflitos. É importante estar sempre preparado para elas, ainda que nunca venha a acontecer. Lá mais atrás, quando eu falei da importância da questão de um conhecimento mínimo psicológico, porque o regente, a questão da administração do grupo em si, ela tem que ter essa percepção desses possíveis conflitos que podem vir surgir, não só no aspecto de forma mais geral dessa formação musical, mas no próprio conflito que pode gerar em um simples ensaio. Então, essa superação de conhecimento, de administração, a gente acaba dividindo ela, por exemplo, nesses 3 itens a seguir: o reconhecimento do conflito e a localização de suas fontes, a reflexão, a definição e a utilização das soluções e antídotos mais indicados, e o empreendimento de uma ação preventiva. Vamos ver especificamente cada uma delas. O primeiro, pelo inchamento de egos. O melhor antídoto para isso costuma-se tentar nivelar as individualidades, exaltando quem se anula e repreendendo quem se mostra arrogante. Como isso é muito comum dentro do ensaio, dentro de uma formação. Nós já sabemos, os músicos, as qualidades, suas características, seus pontos positivos, seus pontos negativos, e isso é extremamente importante você ir neutralizando. A questão das brincadeiras, elas são perceptíveis, e se você não tiver uma administração desse controle, você pode ruinar a sua formação musical. O item 2, por diferenças de qualidade e quantidade na produção. A melhor solução é passar a exigir mais daqueles que produzem menos e menos daqueles mais aplicados. Tentar ir nivelando sempre. Nós sabemos, não tanto nas questões das formações profissionais, né? Mas naquelas formações mais amadoras, a gente precisa sempre ter esse controle de, por exemplo, eu tenho uma formação com 20 músicos, de 50 músicos, de 80 músicos, enfim. É perceptível que a qualidade e o conhecimento que cada um deles tem é totalmente diferente. Então, às vezes, o que acontece? Aquele músico mais fraco, você precisa exigir mais, até para a própria autoestima dele, para que ele possa cada vez mais produzir e crescer dentro da formação musical. Já você encontra outros com um ar de autoridade, de autoritarismo, por saber muito, por tocar muito. Desse tipo de músico, você tem que exigir menos dele, cobrar mais no sentido que ele tem que se igualar e saber respeitar o seu colega, o seu próximo e assim por diante. E a questão de boatos e fofocas precisa sempre empreender uma ideia de formação mais completa, esclarecendo e tentando resolver as dúvidas de desconfianças que sempre existe. Então, sempre essa questão de boatos e fofocas, ela carrega uma questão de uma alta carga tóxica nessas relações e que às vezes acabam minando, ceifando músicos e formações musicais, né? É importante sempre fazer o controle disso aí, porque essa questão de boatos, fofoca, ela sempre vai agravar o clima de incertezas dentro do grupo. Então é preciso sempre estar atento e ter uma percepção rápida para que isso não venha a crescer dentro da sua formação.